Faria, retomando essa questão da metodologia, quer dizer, você já respondeu a parte da metodologia teórica, vamos dizer assim, mas você dedicou-se muito, né, nos cursos também, à questão da metodologia de ensino, que, como você já disse, é algo que tinha te impactado negativamente quando aluno da faculdade. Como é que você faz o balanço desse seu trabalho em metodologia? E aproveito para fazer o gancho. E como é que você vê as perspectivas, os desafios atuais? Porque parece que o ensino, de maneira geral, o ensino jurídico, de maneira particular, está entrando num momento de novos grandes desafios, né? Tecnológicos, o mundo mudando numa velocidade de dinamismo muito grande. Então, como é que você veria hoje, né? Qual que é a sua visão dos desafios da metodologia ou do ensino jurídico hoje? Então, eu comecei a me preocupar com a questão da metodologia por alguns motivos. O primeiro motivo foi a experiência do CEPED. Quando eu me formei aqui na Faculdade de Direito, o Tércio me tinha feito uma proposta de ajudá-lo, esse professor do Departamento de Internacional também e o Dalmo também. Mas eu tinha como interlocutor um homem da Faculdade de Filosofia, que era o Rolf. E o que eu entendia como qualidade de trabalho, de leitura, era via Faculdade de Filosofia pelo Rolf. Quantas e quantas vezes eu fui assistir aula do Rolf, ou ele me obrigou a assistir aula de determinados professores, a começar pela Nice, que era a mulher do João Paulo Monteiro, e o próprio João Paulo Monteiro, e o especialista lá, o Jeremias, especialista em metodologia da ciência. A partir daí, veio a história do que aconteceu com o CEPED, que foi quando o CEPED foi fechado por pressão do Caio Tácito. Não é? E o Joaquim Falcão, de quem eu me tornei muito amigo, me passou uma série de bibliografias sobre os debates que eles vinham travando sobre a metodologia. E quando eu vou para passar aquele período mais longo em Madison, nos Estados Unidos, o Trubig estava lidando, era quem coordenava a pós-graduação e é quem coordenava o discurso sobre os trabalhos, as pesquisas sobre a reforma do ensino jurídico. Ele me fez questão de apresentar todas as pessoas especializadas de contato dele com o ensino jurídico, e isso acabou fazendo com que eu também trouxesse uma segunda mala, uma enorme mala sobre metodologia do ensino do direito e as reformas que estavam sendo feitas. A partir daí, o Celso me acompanhou algumas vezes, nós frequentamos o INHAT, fomos lá para o Instituto Universitário Europeu, cansei de ir para Barcelona, cansei de ir para a Universidade de Coimbra, para a Universidade de Madrid, fui para a Universidade de Évora. Tudo isso fez com que eu acabasse recolhendo diferentes, vamos dizer, enfoques em momentos em que as escolas estavam se renovando. Não é? Isso fez com que eu trouxesse aquilo, sistematizasse aquilo, mostrasse aquilo para os meus alunos de pós-graduação, e isso acabou gerando duas ou três coisas que são interessantes. Eles se interessaram em fazer um doutorado mais rápido fora, ou seja, muitos fizeram um mestrado comigo, ou fizeram doutorado fora, ou fizeram bolsa sanduíches fora. E voltam com uma metodologia nova, com uma visão nova de ensino jurídico. E a outra coisa é que naquele momento o Ariosvaldo me pega, um dia, marca um uísque, e vai conversar comigo e diz, nós vamos lançar, isso foi em 1998, nós vamos lançar uma faculdade de Direito, queremos que você venha integrar o grupo que vai montar a faculdade de Direito da GV. Eu não pude aceitar, por razões de banco, por razões... Eu era professor aqui, lutei para ser aqui, não ia ser professor lá. Mas acabei dando um auxílio, aquela coisa toda, e de repente vem o Angarita e o Ariosvaldo, que me dizem o seguinte, nós queremos saber, diz que você tem uma biblioteca sobre metodologia do ensino do direito. Eu falei, tenho sim, tem em casa, uma parte dela está na faculdade de Direito na minha sala. Podemos mandar buscar? E mandaram buscar. E um dia o Ariosvaldo me dá um jantar e diz o seguinte, aquilo foi vital para nós. Vital para nós. Eu coloquei o Emerson para ler tudo aquilo, coloquei o Oscar para ler tudo aquilo, coloquei uma série de outras pessoas e pode ficar uma parte disso conosco? Eu falei, pode, porque isso aqui já não está me interessando mais. Isso tudo acabou, de certo modo, fazendo com que eu fosse depois, mais tarde, não deu certo, por razões financeiras, da Unicamp, que queria um curso de Direito, né, e ela me pediu para montar o curso de Direito de lá, e depois algumas faculdades particulares me pediram para fazer uma espécie de checagem e ajudar a remontar a graduação e a própria pós-graduação dentro dessa linha. Ou seja, foi assim que a coisa foi evoluindo. E como é que você vê hoje, Faria? Hoje, acho que é a minha última pergunta. Olha, eu dei ontem uma aula... Como é que você vê os desafios hoje? Ontem eu dei uma aula de 3 horas exatamente sobre isso. Primeiro, estou vindo uma semana na Universidade Federal do Pará,
onde a vice-reitora foi me orientando aqui, e um dos homens mais influentes lá foi me orientando aqui, que é o Maués. Você conhece o Maués, não? Eu estou muito pessimista porque, primeiro, há uma forte resistência da OAB a mudanças do ponto de vista dos institutos jurídicos e do próprio ensino jurídico. Não? Segundo, a OAB se acostumou a representar aquele advogado de nível médio para baixo. Não? E esse pessoal não lê inglês, não lê francês, esse pessoal não foi para o exterior, se foi para a Disneylândia. Esse pessoal, se mudar a maneira de ser advogar, a maneira de você tratar o processo civil e penal no fórum, esse pessoal vai morrer de fome. Em compensação, você tem o outro lado da moeda, que é o lado do Centro de Estudos e Sociedade de Advogados, que é onde você tem os Pinheiros Netos da vida. Esses Pinheiros Netos da vida perceberam com muita clareza, porque o próprio Pinheiro Neto estudou na Inglaterra, os outros que foram estudar nos Estados Unidos, que a única sobrevivência que eles teriam seria, percebendo vamos dizer, a tendência de globalização, a tendência das grandes empresas americanas multinacionais de investirem no Brasil, que aquilo, mais dia, menos dia, caminharia num processo de americanização da linha do direito. E um dia o próprio Rolf me chamou a atenção para umas coisas, e o pessoal do banco lá, o Setúbal, me chamou a atenção para umas coisas. Foi uma proposta apresentada originariamente na Inglaterra, ela foi apresentada 2 vezes, em que a Inglaterra queria, primeiro, que os escritórios de advocacia abrissem capital, fossem sociedades anônimas, portanto, aquilo deixava de ser uma função, vamos dizer, ideologizada, não é? Numa narrativa de libertação e proteção dos direitos humanos, aquele negócio como qualquer outro. Não é? E, ao mesmo tempo, houve um processo de fusão e incorporação de empresas, e as empresas brasileiras foram se perdendo, foram desaparecendo, elas passaram a ser controladas por fundos americanos, e esses fundos americanos acabaram sendo fundos que financiavam também escritórios de advocacia. Quando a Fundação Ford foi presidida no Brasil pela Ana Toni é a atual pessoa e a executiva-chefe da COP30. Acima dela só tem o embaixador Corrêa do Lago. Ela é operacional, não é? O embaixador é o político. Ela é operacional. A Ana Toni, chama-se Ana Amélia Alcântara Guimarães Campos Toni, é minha prima irmã. É minha prima menor, eu sou o primo maior. Nós nos damos muito bem, e quando ela vem dos Estados Unidos para presidir a Fundação Ford, ela vai à minha casa algumas vezes e me diz o seguinte: a área de direito é uma área absolutamente medíocre em matéria de pesquisa. Não tinha GV na época. A área é medíocre em matéria de pesquisa. Aquilo que está nesse relatório, ela não sabia que eu tinha escrito esse relatório. O que está nesse relatório, as pesquisas na área jurídica são pesquisas que não são pesquisas, são relatórios muitas vezes retóricos ou mal escritos. Né? Como é que nós podemos fazer? E ela desenvolveu um projeto que era ir às principais unidades e explicar. Nós vamos trazer 3 ou 4 professores para que eles expliquem o que é que a Fundação Ford entende como projeto de pesquisa. Não é? E o que é que ela quer pagar. Ela está interessada, essa é uma área em que nós temos dinheiro para financiar. Então, cansado de 2 ou 3 pessoas fazendo sempre a mesma coisa. Não é? Bom, não posso dar, mas eu ia mencionar, apareceu lá na Fundação Ford, era um projeto que ia estudar a questão do casamento no direito romano. Ela punha a mão na cabeça e dizia, isso aqui hoje não faz a menor relevância para a Fundação Ford. Pode fazer para a Faculdade de Direito, procurem outra. Eles não sabem sequer qual é o projeto da Fundação Ford. E a partir daí, não é, ela começou a financiar uma geração bem jovem, recém-chegada dos Estados Unidos, para voltar aos Estados Unidos. E aí é que você vai perceber que esse pessoal, quando volta, já encontra o Ariosvaldo e o Angarita fechando o projeto, né? E tem uma reunião, tem uma longa reunião com o Ariosvaldo, poucas pessoas sabem disso, o Angarita já está morto, que era para saber qual era o perfil dos professores. E eu mostrei e defendi que eram esses professores que deveriam ser, os jovens professores que deveriam ser convocados. Tirar aqueles professores, juízes que prometeram se aposentar para dar aula aqui, vai pegar o Diogo Coutinho que está voltando, vai pegar a Bárbara Rosenberg que está voltando, vai pegar o Caio Mário que está voltando. Não é? E foi assim que um dia o Angarita não queria trazer o eleitorado dele. Mas o Ariosvaldo foi muito profissional, estou convencido por você, nesse momento é isso que vai acontecer. Aí fez uma reunião, você não estava, acho, em Campos do Jordão você não estava, e ele comunicou que a partir dali a lista de professores que ele teria este critério. Ponto. Ele não anunciou quem seriam os professores, mas ele anunciou quais eram os critérios. E, na hora do jantar, eu não quis ficar lá porque eu sabia que viriam várias pessoas conversar comigo. Então, eu desci para minha casa, ficava a 2 quilômetros para lá.
lá em Campos. Mas depois, no dia seguinte, me disseram que várias pessoas já queriam conversar comigo, porque já sabiam quais seriam as pessoas que viriam. Foram essas. Não sei se ficou claro. Mas o projeto da GV foi um projeto em que, em algum momento, o Ari Oswaldo tinha uma clara noção da importância daquele projeto e confiou em mim. Eu não aceitei dar aula lá, mas ele confiou em mim. E a partir daí ficamos amigos e nos respeitamos muito bem. Bom, foi uma grande satisfação participar desta entrevista com o professor José Eduardo Faria, juntamente com o professor Ronaldo Porto Macedo Júnior. É motivo de grande alegria para a Fundação Arcadas, para o projeto Memórias e para todos nós termos colhido um depoimento tão importante, um registro tão marcante de um professor que durante décadas pôde oferecer a sua contribuição para as discussões a respeito do papel do direito, da função do direito, do ensino jurídico aqui na faculdade, com tanto brilho e com tanta proficiência. Muito obrigado, professor Faria. Obrigado. Obrigado.